Por que será que Deus permite tanto sofrimento? Por que será que existem tantas guerras, tantas doenças, tantas tragédias? Muitos cristãos, inclusive, se perguntam isso. Por que será que Deus não impede o mal? Por que ele permite tanta violência, tantos assaltos, tantas tragédias, tantas tiranias? Por que Deus permite o câncer, a leucemia, todas essas coisas que a gente sabe bem o quanto nos prejudicam? Inclusive a própria morte, né? Essa é uma questão muito delicada que a gente tem que ter muito cuidado em falar a respeito. E até mesmo Jesus, durante a morte de seu amigo Lázaro, chorou ali naquele momento. Ele sentiu realmente toda a dor daquela família, toda a dor, todo o luto daquelas pessoas. Jesus sentiu tudo aquilo e ele se entristeceu mesmo momentos antes de ressuscitá-lo, né? Lázaro passou 4 dias morto. Então, de nada adiantaria eu chegar aqui e fazer um vídeo altamente teológico a esse respeito, trazendo toda uma empulhação filosófica aqui para mostrar que a existência de um Deus bom não é nem um pouco contraditória com a existência de mal no mundo, mas esse tipo de vídeo tiraria de jogo a questão central de tudo isso, tiraria de jogo a sensibilidade que esse tema precisa ser tratado. Então eu vou fazer o possível aqui para tratar dessa questão de uma forma teológica, é claro, uma forma explicativa, mas sem perder a sensibilidade que esse tema precisa ser tratado. Não vai ser um vídeo aos prantos, nada disso, mas vai ser um vídeo sem muita empulhação filosófica, porque aí a gente já sairia um pouco do propósito aqui, né? E é claro, quero fazer tudo isso tendo a Bíblia em mãos, tá bom? Então pegue a sua Bíblia aí e abra em Romanos 8, 22. A minha tradução diz assim: porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. O mundo ele é um lugar complicado, ele é um lugar quebrado. Só que a culpa disso não é de Deus, a culpa disso é nossa, conforme a gente vai ver ao longo do vídeo aqui hoje. Uma coisa que precisa ficar clara é que de Deus não pode sair o mal. A doença entrou no mundo, o sofrimento entrou no mundo em consequência do pecado do homem. Gênesis 3 fala exatamente sobre isso. Inclusive, muitos dos nossos sofrimentos são consequências dos nossos próprios atos. Todos os sofrimentos que nós temos, inclusive aqueles que servem para o nosso fortalecimento, tanto físico quanto mental, são uma consequência do pecado da humanidade. Gênesis capítulo 3, versículos de 16 a 19 dizem o seguinte: a mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com o sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por sua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Então perceba que até esse momento, até Adão e Eva comerem daquele fruto que Deus os proibiu de comer, o Senhor os sustentava sem que eles precisassem ter nenhum sofrimento. Sofrimento zero, né? Então toda a filosofia que a gente tem desde os tempos antigos, de que para fortalecer alguém, essa pessoa precisa ser constantemente exposta a desafios, a provas, né? Há problemas para que essa pessoa possa superá-los e com isso se tornar mais forte. Aquele ditado popular mesmo que diz que a espada mais forte foi forjada na fornalha mais ardente. Por mais que isso seja bonito, motivador e inspirador, isso não existia naquela época. Era uma coisa impensável para Adão e Eva, né? A própria concepção que a gente tem de, por exemplo, nossa, que sem graça, né? Uma vida sem desafios, uma vida sem provas. Até mesmo a consciência disso é uma consequência de quanto o pecado nos contaminou. Romanos 5,12 inclusive fala: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Aquele diagrama do Yin Yang, por exemplo, aquilo nada mais é do que uma gambiarra filosófica para que o homem possa ter uma vida minimamente decente em um mundo que foi tão contaminado pelo pecado, um mundo que foi tão contaminado pelo mal, né? Para não dizer outra coisa, para não dizer consumido. O estoicismo vai um pouco também nessa mesma linha, e a gente ainda tem a Kabbalah, né? Que é o misticismo judaico, que em vez de ser uma gambiarra filosófica, ele é uma gambiarra espiritual ainda, para que o homem consiga desfrutar do sobrenatural ali meio que pelo seu próprio braço, né? Sem depender tanto da comunhão com Deus. Só que um fato é que o status quo de hoje, o modo como as coisas são, estão muito distantes do que Deus originalmente planejou para a humanidade, planejou sobretudo para o mundo, né? Gênesis 6,5, por exemplo, fala: e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação
imaginação dos pensamentos de seu coração era apenas vil continuamente. Tudo o que acontece, tudo o que na verdade é uma consequência daquilo que o homem fez lá atrás. Por exemplo, depois do pecado de Adão e Eva, depois que eles são expulsos ali do Éden, o primeiro fratricídio da história acontece ali poucos anos depois, com Caim e Abel. Foi justo o que aconteceu? Por que Deus não interferiu ali naquele momento? Uma vez que poucos minutos depois do ato, Deus aparece ali perguntando para Caim, cadê Abel? Onde é que está Abel? Por que ele não interferiu ali diretamente, já que ele estava observando a cena inteira? Ora, porque Deus ele não mente, ele não pode mentir. Gênesis 2,17 já fala, no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, se ele já tinha dito que uma série de maldições aconteceriam se Adão comesse daquele fruto, dentre elas inclusive a morte, que era uma coisa que Adão nem sequer sabia o que era, então Deus não poderia cancelar essa série de maldições que vem junto com a consciência do homem acerca do pecado, acerca do mal, né? E até mesmo posteriormente, quando ele de fato interfere na humanidade, aniquilando completamente as pessoas más e deixando vivas somente 8 pessoas, que foi ali o que aconteceu com Noé, fora os animais também, né? Deus prova nesse momento que a interferência dele e uma purificação generalizada da humanidade, mesmo deixando só as pessoas justas, não adiantaria nada sem um tratamento mais profundo dessa questão. Então, diante disso, a Bíblia já nos demonstra que a questão do pecado ela é muito mais complexa do que parece. É muito mais complexa do que simplesmente separar as pessoas boas, acabar com todas as pessoas más e deixar essas pessoas boas prosperarem. Isso não deu certo ontem, não daria certo hoje e não daria certo amanhã. É uma coisa que a gente já sabe que não adianta nada sem um tratamento profundo acerca da questão do pecado. Então, qual foi a solução definitiva que Deus encontrou para esse problema? Bom, primeiro, antes de entender essa solução para esse problema, a gente precisa entender um pouco melhor qual é o problema em primeiro lugar. Bom, primeiramente a gente precisa entender alguns conceitos. A existência de um Deus bom, de um Deus que é amor, ela não contradiz em nada a existência do mal. Se você insistir que para o mal existir é necessário que Deus ou não exista ou seja intrinsecamente maligno, você se enrola em um problema ainda maior, porque nesse caso também seria impossível existir o escuro, uma vez que existe a luz, e impossível existir o frio, uma vez que existe o calor. E eu não estou nem falando de coisas opostas aqui, perceba que eu estou falando, na verdade, de níveis de presença. Quanto maior o frio, a gente está no inverno agora, né? Quanto maior o frio, maior é a ausência do calor. Quanto maior o escuro, maior é a ausência da luz. Quanto maior o mal, maior é a ausência, ou nesse caso, o afastamento de Deus, que afinal Deus é onipresente, ele não está ausente de nenhum local. Porém, nós, por meio do pecado, por meio da nossa alma maligna, nós nos afastamos de Deus. E é nesse momento em que o mal começa a se manifestar como um efeito disso. Tiago 1,17 já fala que toda boa dádiva vem de Deus. Então, conforme nós nos aproximemos de Deus, nós temos alguns efeitos que seriam como um efeito da luz ou do calor. Nós temos ali os efeitos de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todos aqueles frutos ali descritos em Gálatas 5, 22 a 23. Agora, quanto mais a humanidade se afasta de Deus, menos desse efeito nós temos, o que para nós gera a percepção do mal, da mesma forma que nós percebemos o frio e percebemos o escuro. Nós sentimos essas coisas, né? Então eu não posso falar que não existe frio, muito menos que não existe o escuro, que é meramente a ausência de luz e a ausência de calor. Eles existem porque nós sentimos o efeito deles. Só que eles, em essência, não são uma coisa em si, mas a ausência de uma outra coisa. Então, analisando a questão dessa ótica um pouco mais filosófica, mas sem tanta empolhação, para a gente não ficar aqui 5 horas no universo semântico sem experiência prática, nessa análise a gente já descobre que o mal não vem de Deus, mas do afastamento dele. É o que sobra quando nós o rejeitamos. E a contaminação provocada por essa rejeição, ela é inclusive muito pior do que a radiação, porque a radiação, ela diminui ao longo do tempo, né? O pecado não. O pecado, se deixado solto ali à torta e à direita, ele vai aumentando, ele vai se propagando continuamente e exponencialmente, de uma forma inclusive pior do que um vírus. Você quer um exemplo disso? Imagina que você tá ali no trânsito numa sexta-feira à tarde, ali umas 5 horas da tarde, seja na Raposo Tavares, na Marginal Pinheiras ou ali no caminho para Guarulhos, né? Depois de uma semana bem conturbada de trabalho. Você tinha uma passagem comprada para o final de semana para passar ali com a sua família na praia, em algum lugar que você gosta, já tinha comprado tudo, arrumado
preparado suas malas, mas aí você acabou de receber a notícia, no final do expediente, ali às 4:30 da tarde, que vai ter regresso geral no sábado e no domingo, para bater uma meta completamente ilusória e maluca da sua empresa. Perceba que você foi uma vítima do pecado, de uma coisa completamente ridícula. Mas como será que vai ser o seu trajeto de volta para sua casa? Ou você vai estar ali completamente destruído emocionalmente, não conseguindo nem olhar para o trânsito direito, ou você vai estar muito nervoso, fechando as pessoas, mudando de faixa sem dar seta, buzinando para qualquer coisa que você vê, e essa sensação é passada para as outras pessoas que estão à sua volta. Afinal, todo mundo vai ficar nervoso com o seu comportamento e isso vai afetar a cabeça de todo mundo, seja ali no trânsito, seja no transporte público. Isso não vai ser uma coisa benéfica, isso é um efeito do pecado, é uma coisa que contamina todo mundo ao redor. E é algo que inclusive vai te levar talvez a cometer um pecado maior, talvez você compre ali uma garrafa de pinga no mercado, talvez se você for um jovem um pouco mais dinâmico, você vai comprar um cigarrinho de artista ali na esquina, né? Se você não tiver com Deus no seu coração naquele momento, você vai fazer alguma besteira, alguma coisa que não seja muito legal. E mesmo se você for cristão, a sua válvula de escape para essa situação horrorosa que você acabou de passar, talvez não seja em Deus, mas em alguma coisa questionável, né? Digamos assim. Eclesiastes 7:20 já fala: não há justo na terra que faça o bem e não peque. A gente lê ali também em Colossenses 1:17 que Deus, ele sustenta todo o universo. Só que o pecado, além de nos cegar para a presença dele, também entristece a Deus e o afasta de nós. Isso acontece, por exemplo, lá em Êxodo, que logo depois de Deus fazer todos aqueles milagres para libertar o povo da escravidão, que não foram só os hebreus, tá? Foram todos os escravos que tinham ali e até mesmo alguns egípcios, conforme a gente lê na Bíblia. Mesmo depois disso, quando o povo começa a reclamar e a murmurar no deserto, onde Deus trazia diariamente toneladas e toneladas de alimento, com o povo ainda assim reclamando e querendo voltar para o Egito, reclamando com Moisés ali, até mesmo o insultando, Deus acaba falando ali para aquele pessoal: ó, eu nem vou ficar aqui no meio de vocês, que vocês já estão me enchendo o saco, estão enchendo a minha paciência, e se eu ficar aqui habitando com vocês, eu vou acabar com todo mundo, tá bom? Então deixa aí pro meu lado aqui, quando precisar Moisés me chama, que é melhor para vocês. Deus, ele faz isso de tão triste que ele fica com o comportamento ridículo daquele pessoal. Então o pecado, ele chateia muito a Deus e ele o leva a se afastar um pouco da gente, inclusive do nosso meio, né? Deus, ele vai se afastando conforme o tempo vai passando da humanidade, até que hoje em dia, por exemplo, nós que temos que buscá-lo, né? Por meio de Jesus Cristo. Dificilmente ele vem até alguém, é claro que quando ele quer, ele pode fazer isso, e no Apocalipse vai ser pior ainda, porque aí realmente as pessoas vão ter que buscar a Deus e elas vão inclusive ter que morrer pela sua fé. Mas essa é até outra questão que eu gravei em um vídeo recente, que depois você dá uma olhada lá, eu deixei aí no card, vale a pena ver esse vídeo, tá? Mas tudo bem, tá explicado essa parte aí do pecado, que Deus, ele se entristece, ele se afasta de nós, na verdade nós nos afastamos dele, né? Mas isso ainda não explica por que tantas pessoas boas sofrem no nosso planeta. Isso é uma coisa injusta, né? Todo mundo se pergunta ou já se perguntou um dia: por que uma pessoa boa recebe tanta maldade nesse mundo? E você quer saber qual foi a pessoa mais pura de todas, que nunca pecou, mas que mesmo assim voluntariamente pagou o preço mais alto de todos? Foi Jesus. João 3,18 diz que Jesus veio precisamente para expiar os pecados daqueles que nele creem. Jesus sofreu todo esse mal sem merecê-lo. Isaías 53,5 inclusive fala: pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu já vou falar um pouco mais a respeito disso, tá? Mas uma coisa curiosa é que lá em João 9, versículos de 1 a 3, onde Jesus e os discípulos estão lá caminhando e eles se deparam com um cego de nascença. Naquele momento eles perguntam a Jesus: ó Senhor, é o mestre, quem foi que pecou para que esse homem nascesse dessa forma? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus responde: nem ele, nem seus pais, mas para que a glória de Deus se manifeste através dele. Essa é uma passagem complicada de se entender, né? Muita gente olha para isso e pensa: nossa, mas Deus fez um cego sofrer tanto só para a glória dele, que egoísmo, né? Mas na verdade não. Essa passagem não quer dizer nem que Deus causou aquela doença propositadamente, nem que aquela pessoa está pagando pelo pecado de alguém, seja seu, seja de outra pessoa, nada disso. Nesse momento, Jesus está falando que Deus pode manifestar a sua glória na vida de uma pessoa, mesmo em meio a situações mais delicadas, mais sem saída, mais aparentemente sem sentido, inclusive.
Deus, ele tá em todo lugar. E ele é capaz de manifestar a sua glória em quem ele quiser e onde ele quiser. O pecado, o mal, o sofrimento, eles não estão acima de Deus, mas Deus é Senhor de todas as coisas. Ele está acima de tudo isso e ele já venceu tudo isso. Vamos pegar Jó, por exemplo. Jó era um homem justo. Ele sofreu sem culpa, mas ele permaneceu firme na sua fé. Uma coisa curiosa é que ele passa o livro inteiro tentando conseguir uma audiência com Deus para pleitear sua causa, para explicar que ele era um homem bom, que ele não merecia nada daquilo que estava acontecendo com ele. Uma coisa que é muito comum, inclusive, nas mitologias, né? Mas Jó só foi abençoado posteriormente, no tempo de Deus, é claro, mas uma vez que ele reconhece a soberania e o senhorio de Deus sobre todas as coisas. 1 Pedro capítulo 1, versículos de 6 a 7, inclusive dizem que a tribulação reforça a nossa fé, porque o sofrimento, ele pode ou não ter um propósito divino naquele momento, mas mesmo sem uma explicação imediata, mesmo sem aquela situação ter nascido como um propósito divino na sua vida, mesmo assim, Deus é capaz de contornar essa situação e trazer frutos ali, trazer bênçãos para as pessoas, porque o pecado é verdade, ele contamina exponencialmente, ele causa doenças, ele causa deficiências, mas mesmo assim, o amor perfeito cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,8 fala isso. Mas outra pergunta que muita gente se faz é por que as pessoas más recebem tantas bênçãos? Por que elas estão em posições tão poderosas, né? O Salmo 73 mostra os ímpios prosperando ali no começo. O salmista pergunta a Deus, por que as pessoas más prosperam tanto? Mas lá no versículo 17, a gente tem a resposta de qual vai ser o fim desse pessoal. A destruição. O salmista diz assim, depois que ele percebe qual seria o fim dessas pessoas. Até que eu fui ao santuário de Deus, quando eu pensei em conhecer isto, foi doloroso demais para mim. Até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste na destruição, como são trazidos para a desolação, como em um momento. Eles são completamente consumidos por terrores, como em um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, quando tu acordares, tu desprezarás a imagem deles. A prosperidade dos ímpios, das pessoas más, ela é completamente temporária, e elas só vão ter isso, ao passo que as pessoas que buscam a Deus, os fiéis, eles têm uma promessa muito grande do que vem a seguir. Essa vida aqui, ela é só um aperitivo, né? Agora, mesmo diante de tudo isso, por que Deus não simplesmente dá um basta em toda essa situação? Afinal, quando ele bem entender, ele não precisa nem fazer isso. Ele pode simplesmente decidir, e vai ser como o mal nunca tivesse existido na face da terra. Então, por que ele permite que essas coisas aconteçam? Quando a gente fala que Deus é todo-poderoso, isso não significa que tudo o que acontece é da vontade dele. O livre-arbítrio é real. O homem escolhe e Deus permite as consequências. Deus tem tanto a sua vontade soberana quanto a sua vontade permissiva. Em Isaías 46:10, por exemplo, o texto fala sobre a vontade soberana, onde os planos de Deus realmente se cumprem pela ação dele. Só que na vontade permissiva, Deus permite ações sem interferir naquilo. O livre-arbítrio, ele realmente existe, mesmo que Deus saiba que aquela pessoa vai ser, por exemplo, um ditador, vai ser, por exemplo, uma pessoa muito cruel, mas Deus não impede o nascimento de alguém simplesmente por saber daquilo, simplesmente por saber que aquela pessoa será maligna. Lá em Eclesiastes 7:29 a gente lê que Deus fez o homem reto, mas ele buscou invenções. O mal, ele vem das nossas escolhas. Só que Deus, pela sua ética, ele não vai interferir diretamente nisso, mesmo sabendo as consequências que aquilo vai ter. Se eu, por exemplo, decido me eleger e eu saio na rua pagando as pessoas para votarem em mim, eu posso ter a melhor intenção do mundo, eu posso ter a melhor solução do mundo, mas essa é uma ação errada, é uma ação antiética. Alguém com caráter jamais faria uma coisa dessas, mesmo tendo as condições financeiras para tal. Os eleitores, eles têm o direito de decidir em quem eles vão votar e não ter os seus votos comprados, né? Agora, mesmo que Deus permita o mal por meio da sua ética e do seu caráter, para que cada pessoa possa escolher fazê-lo ou não por meio do seu livre-arbítrio, mesmo assim Deus nos deu uma escolha. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, dizem que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. O que Deus pode fazer, e ele fez, segundo o seu caráter perfeito, foi preparar uma obra de redenção para a humanidade. Uma forma de, apesar do pecado ter contaminado tudo, ainda assim existir uma opção. Ainda assim existir uma escolha para os seres humanos decidirem se eles querem estar com
Deus ou continuar sem ele. Os pentecostais, eles falam muito que o mundo material é necessário para que nós experimentemos e percebamos o valor que a graça de Deus tem. Uma parábola que exemplifica muito bem isso é aquela do filho pródigo. Essa parábola, ela narra praticamente toda a história da humanidade, tanto no macro quanto no micro, quer dizer. Ela conta a vida tanto de um pecador que se arrepende, quanto da humanidade, desde a queda até o milênio. Porque essa parábola, ela diz que havia um filho ali de um grande fazendeiro, né? E esse filho resolveu pegar a sua herança e sair mundo afora doidado, curtindo todos os prazeres. Ah, vou ser feliz aqui, eu vou cuidar de mim, né? Como o pessoal fala hoje em dia. E aí ele foi gastando a sua herança ali no bar, numa casa noturna, numa boate, ali no jogo do tigrinho. E ele chegou em um momento da vida dele onde ele tinha que cuidar de porcos para sobreviver. E até mesmo para conseguir comer a comida dos porcos, ali as cascas que esses porcos comiam, até para isso, ele tinha que se humilhar para os seus empregadores e mesmo se humilhando, ele era tratado como alguém que estava pedindo demais. Ora, comer a comida dos porcos é muito, né? Que absurdo! Nesse momento, esse jovem, ele vê o valor da vida dele que ele tinha antes. O valor dessa vida antiga fica muito maior. Ele percebe que até os servos da fazenda do seu pai têm uma vida 1000 vezes melhor do que a que ele estava tendo naquele momento. Afinal, os servos do pai dele poderiam comer pão à vontade. Então ele volta para o seu pai com humildade, dando tanto valor àquela vida que ele uma vez desprezou, que ele se voluntariou a ser um servo do pai dele, e o pai dele ficou muito feliz com aquilo. A Bíblia também fala que a festa nos céus toda vez que um pecador se arrepende. Então hoje a gente está diante da mesma situação. Se hoje a gente dá tanto valor a um milagre, por mais simples que esse milagre seja, por exemplo, só de orar por uma boa noite de sono e de fato tê-la e acordar restaurado, isso nos deixa muito feliz. E tem que deixar mesmo, tá? Mas aí a gente se lembra de quando os milagres eram uma coisa normal ali no Éden, de quando eles eram uma coisa rotineira. A gente desprezou esses milagres como uma coisa sem valor, como se fosse ali uma nota de um peso. Só que agora o valor de mercado dos milagres, ele subiu. Quantos diamantes você não daria hoje por uma vida perfeita, por uma mente incorruptível, por um corpo glorificado, e a impossibilidade de você se entediar diante de tudo isso, conforme ele dizia Schopenhauer, né? O que você não daria hoje para ter um eco da vida que Adão tinha ali no Éden? Pois é, a gente desprezou esse mundo, essa vida que não tinha nenhuma maldade, que não tinha nenhum pecado, e agora Deus precisa fazer como se fosse um processo químico de destilação para destilar o pecado do mundo, tanto no macro, quanto no micro, quanto na parte individual. Ou seja, como funciona esse processo de destilação? Imagina que você tem aqui, por exemplo, essa garrafa de água, né? Ela tá com sal, ela tá cheia de sal aqui dentro. Não no sentido que é usado na Bíblia, onde nós somos o sal da terra, mas no sentido químico mesmo. Imagina que tá cheio de cloreto de sódio aqui dentro. Para eu tirar esse sal daqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um tubo saindo aqui isolado, né, para que não escape nenhum vapor. E eu coloco esse tubo em direção a uma outra garrafa. Aí eu coloco essa água para ferver, eu coloco fogo aqui embaixo. Claro que a garrafa não seria de plástico, né? Só para eu ilustrar um pouco. Então eu começo a usar fogo aqui, eu começo a usar tribulação ao longo de um período de tempo, né? Para que esse líquido comece a ferver e evaporar. Então essa água ela vai evaporando, ela vira vapor. Ao longo desse tubo aqui, ela vai voltando para o seu estado líquido e vai pingando na outra garrafa. Só que o sal, ele não vai evaporar junto, ele vai ficar aqui em seu estado sólido, até que toda essa água se evapore e se liquefaça novamente no caminho da outra garrafa e fique só sal nessa e só água na outra. Então olha o trabalho que eu tive para purificar uma quantidade tão pequena de água. Você imagina o trabalho que Deus não tem para trazer a humanidade de volta para perto dele, para purificar a humanidade de todo o pecado. Agora, se você quer ficar com a água purificada ou com as impurezas que vão ser jogadas fora, aí a decisão ela é sua. Entra inclusive ali no livro de Apocalipse, né, na escatologia bíblica, conforme eu gravei ali em alguns vídeos atrás. Então ali o sofrimento, o fogo, a tribulação, ela é parte desse processo de purificação, mas ela não é o fim, porque a gente ainda tem tanto o milênio quanto a eternidade que vem depois disso, que às vezes a gente tira um pouco o valor, né, porque a gente não consegue imaginar isso muito bem, só que isso está acima do milênio. Só que além desse fogo de purificação da água, né, desse fogo de tribulação para nos destilar do pecado, a gente ainda tem as consequências
consequências dos nossos próprios pecados, conforme no caso do filho pródigo, né? E a gente ainda tem as consequências das maldades dos anjos caídos, que é uma questão muito mais complexa para eu falar em tão pouco tempo aqui nesse vídeo, mas que existe. Por mais que muita gente hoje tenha afastado a batalha espiritual da teologia, é uma coisa que acontece. Então a gente tem tanto as tribulações enviadas por Deus para nossa purificação, para o nosso fortalecimento, quanto as consequências dos nossos próprios pecados e as consequências das maldades desses anjos caídos, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida. E a gente não está nem ao menos em uma posição privilegiada o bastante para conseguir distinguir muitas vezes qual é qual. É claro que ao amadurecer na nossa fé e ao se aproximar de Deus, a gente começa a ter esse dom de discernimento de espírito, começa a saber pelo menos ali de vez em quando qual é qual, Deus nos dá uma pista ali, de alguma forma, né, na hora que a gente está ajudando, pastorando alguém. Mas 99% da humanidade não tem nem ao menos a capacidade de saber qual tribulação é qual sofrimento é qual, né? É um fogo cruzado muito grande que a gente passa aqui na Terra, é uma batalha espiritual muito grande. E que nós passamos, vale lembrar, pela nossa própria culpa, tá? E eu não preciso lembrar ninguém que o preço dessa escolha foi muito alto. O preço desse pecado, o preço que a gente paga todos os dias na nossa rotina, é um preço muito alto. É um preço que não é desejado por ninguém. Mas eu te pergunto novamente, quem foi que pagou o preço mais alto? Quem foi que na cruz do Calvário, totalmente livre de pecado, se ofereceu voluntariamente para morrer pelo pecado de muitos? O perdão, ele não é de graça. Ele foi caro, ele foi muito caro, mas ele já foi pago. Cabe a você agora aceitar ou não esse perdão. Cabe a você agora negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir ao Salvador da humanidade, porque ele já venceu o pecado. Então você pode ou fazer a mesma escolha de Adão, ficar longe de Deus e ficar sozinho nesse mar sufocante de maldade, ou você pode aceitar Jesus na sua vida e se preparar para a eternidade com ele. Porque conforme diz William Lane Craig, essa vida nada mais é do que a apertada e estreita antessala para o grande salão da eternidade de Deus. E para quem escolheu ficar com Deus, tudo que aconteceu nessa vida vai ser algo tão pequeno, mas tão pequeno, que por maior que seja o seu sofrimento nesse momento, ou no seu passado, ou até mesmo no seu futuro, isso na eternidade, até mesmo ali no milênio, não vai passar de uma mera trivialidade. Amém? O sofrimento, ele é uma grande porcaria, ele é um grande pé no saco na nossa vida, só que ele é temporário. Apocalipse 21:4 nos diz que Deus enxugará todas as lágrimas. Lá em Romanos 10, versículo 9, a gente lê que se tu confessares com a sua boca Jesus Cristo como o seu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então, se nesse momento, se durante esse vídeo você se sentiu inspirado pela expiação que Jesus fez pela sua vida e você quer aceitar esse sacrifício que ele fez para que você não pereça, mas tenha a vida eterna e a vida eterna, sobretudo, com ele, se você já está cansado de tudo que esse mundo tem te oferecido e você quer entregar sua vida para Jesus, então ora comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu peço perdão a Deus pelos meus pecados e declaro, Jesus, que tu és o meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. E peço a ti, Deus, Senhor, que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu e a minha casa possamos servir a ti, não só hoje, mas para todo o sempre. E eu declaro que eu creio que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz pelos meus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Em nome de Jesus, eu quebro todo o vínculo que eu tenho com as trevas. Amém e amém. Se você fez essa oração agora, pode enviar um e-mail ali para estudio.viniciusmendonca@gmail.com. Eu coloquei aí na tela, eu não vou te pedir nada, tá? Pode ficar tranquilo, mas seria um pecado muito grande você fazer essa oração aqui em um vídeo meu e eu te abandonar completamente. Então manda um e-mail lá para que eu possa te conhecer, para que eu possa saber o momento que você tá, talvez até te encaminhar para uma igreja, para que você possa ter um aconselhamento pastoral ali bem estruturado, para que a gente possa ver uma igreja boa, que você vai se sentir bem, né? Porque ao mesmo tempo que tem muita igreja ruim no Brasil, muitos pastores ruins, nós também temos muitas igrejas boas, tá bom? Muitos pastores muito bons, inclusive padres, se você quiser seguir a fé católica. Eu sou protestante, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Então envia um e-mail lá para que eu possa te conhecer um pouco melhor e te ajudar a encontrar uma casa para você, onde você possa servir ao Senhor Deus, tá bom? E se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho também para você receber os próximos vídeos, deixa algum comentário aí e que Deus o abençoe e até a próxima.